Pessoal, boa noite. Meu canal é científico, né? E eu gosto de ciência de uma maneira geral. Eu estou com uma miniatura aqui, antes de eu falar no sistema de energia, é um Triceratops, tá? Olha aqui, uma miniaturazinha de um dinossauro chamado Triceratops. Tá aqui, ó. Meu filho tem essa miniaturazinha. Triceratops. Triceratops. Vocês notem que ele parece muito com o rinoceronte. Por que esse nome rinoceronte? Porque rino é nariz, ceronte é chifre, é nariz no chifre, olha só. O rinoceronte, esse animal da África, ele nada mais é que um descendente do Triceratops, tá? Como você tem o tubarão, que é pré-histórico, como você tem o elefante do mamute, como você tem o hipopótamo, hipo de rio, hipótamo rio, hipótamo de cavalo, hipo de rio, cavalo do rio, né? De acordo com os prefixos gregos e latinos e sufixos gregos e latinos, né? Hipo pode ser hipo baixo, mas hipo pode ser também, tá? Cavalo. Então, hipopótamo, cavalo do rio, tá certo? Bom, enfim, eu quero te dizer que na teoria da evolução não está totalmente errada não, pessoal. Pode ter algumas discordâncias e tal, mas as mutações estão certinhas na teoria da evolução. Eu não estou dizendo que toda a teoria da evolução de Charles Darwin está errada, mas eu também não estou dizendo que Charles Darwin era um ignorante. Ele era um cientista, um biólogo, ele sabia o que ele estava fazendo. Por exemplo, por que você só tem canguru na Austrália? Por que você só tem a onça no Brasil? Então, veja bem, a teoria da evolução de uma maneira geral tem suas falhas, mas as mutações não. As mutações não. Então, esse me parece é o Triceratops, me parece que o nome dele, não me falha a memória, ele é o descendente direto dele, é o rinoceronte. Aqui, ó. Se você tirar esses dois chifrinhos dele aqui, ele vira o rinoceronte, certinho o rinoceronte. Entendeu? Então eu só queria fazer um pequeno à parte, que a gente tem que ter na visão científica, não podemos ter uma visão assim, tem que ter uma visão assim, tá? Mas ciência não tem nada a ver com religião, eu creio em nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Enfim, mas as mutações elas existem, e sem sombra de dúvida que existem as mutações, tá? E uma das provas é esse Triceratops, me parece o nome científico dele, que o descendente direto dele é o rinoceronte, tá ok? Bom, era isso que eu tinha para falar nesse meu canal científico. Eu quero falar mais uma coisa desse meu canal científico. Pessoal, volante de inércia, a energia cinética é meio de I ômega ao quadrado. I é o momento de inércia, tá, pessoal? Olha, pessoal, eu não sei direito, como eu sou da área tecnológica, eu não sei direito o nome científico desse camarada, mas o descendente direto dele, aqui é do meu filho, descendente direto dele é o rinoceronte. Então, a teoria de Charles Darwin da evolução não está tão errada assim. Ela tem parâmetros aí errados, porque eu creio em nosso Senhor Jesus Cristo como Criador do homem. Mas em algumas coisas, as mutações existem. Quando você tem uma arma nuclear, você não gera mutações nos seres humanos? A talidomida não foi uma mutação gerada num ser humano em função da bomba de Hiroshima, Nagasaki, e as radiações não levam a mutações, assim como a talidomida, que gerou algumas mutações, o acidente de Goiânia também,
que gerou câncer, gerou algumas mutações, e o homem ele vai se adaptando a essas mutações no decorrer dos séculos, tá certo? Então não podemos fechar os olhos também para a ciência. Agora, ciência e religião não tem nada a ver com isso, tá, pessoal? Não estou falando aqui de religião, futebol e política, sou cristão, creio em Deus como criador do ser humano, mas respeitando todas as religiões e os agnósticos. Mas não podemos descartar também a teoria de Charles Darwin. Ele não está totalmente errado, não. E as mutações existem, senão não teria só canguru na Austrália, não teria só onça no Brasil, e por aí vai. E esse é o Triássico, não sei o nome científico, eu sempre esqueço o nome científico, não tem o nome científico, é porque são 3 chifres, né? E você tem o rinoceronte, que é descendente direto dele. Me desculpe, mas o nome científico, biológico dele, eu não tenho aqui de cabeça assim, tá? Bom, vamos para a área de energia. Pessoal, se você tiver um quadro de energia e você tirar a energia desse quadro, tá? Passar por um motor, botar um volante de inércia e no gerador, tá? Então você vai compensar a energia que o motor solicita da rede, você vai compensar pela energia fornecida pelo volante, tá? Essa compensação da energia fornecida pelo volante é uma compensação mecânica. E essa energia cinética, se não me falha a memória também, é meio de I, momento de inércia, ômega ao quadrado, tá? Que é a velocidade angular. Então, em vez do meu motor, se o meu motor está impulsionando o gerador, e eu já trabalhei com locomotivo, se o locomotivo é um motor diesel acoplado a um gerador, só que eu só tenho um motor elétrico que puxa energia da rede e movimenta o meu gerador, e no meio tiver um volante de inércia, esse volante de inércia ele vai solicitar menos energia da rede, e o volante de inércia vai suprir naquelas RPMs, vai fazer com que o meu motor elétrico solicite menos energia da rede, porque ele está fornecendo energia mecânica, energia cinética mecânica para o motor elétrico. Ele fica mais leve. Essa energia cinética mecânica é meio de I, momento de inércia, ômega ao quadrado, meio de I, energia cinética igual a meio de I, momento de inércia, ômega ao quadrado. Ele está fornecendo energia mecânica para o meu motor elétrico, se eu colocar um volante de inércia entre o motor elétrico e o gerador. E eu adendo a isso o aumento de tensão na saída. Aumentando a tensão na saída num galpão, que eu já trabalhei em galpões da Refesa, que vinham lingotes de aço da CSN aqui para a saída no antigo Estibrar, lá no Rio de Janeiro, que eu estou aqui de Niterói, do outro lado da ponte. E aqueles galpões, se você aumentar, por exemplo, se você tiver o volante de inércia, com isso que eu já falei, e mais o aumento de tensão na saída do gerador, botar todo mundo 380, todo mundo 440, todo mundo 660 distribuído em alta tensão, e eliminar o neutro, aterrar o neutro na entrada lá, mas eu equilibrar os equipamentos todos nessas 3 fases, porque o neutro consome muito, eu além do volante de inércia e o neutro aterrado na entrada, do delta estrela aterrado, eu depois do relógio, é claro, né? A concessionária cobra depois do relógio. Eu unindo, eliminando o neutro, unindo o volante de inércia e na saída do volante de inércia, aumentando a tensão, eu minoro as perdas por efeito Joule, porque potência dissipada é RI ao quadrado. Aí quando eu chego numa determinada carga de 220, eu ponho um transformadorzinho de 660 para 220. Então no meu galpão em geral, que eu vou estocar os lingotes de aço vindo, por exemplo, da CSN via MRS, daquele galpãozão lá, tá? O meu consumo de energia cai, porque eu tenho 3 fatores. Eu eliminei meu neutro, eu botei o volante de inércia e eu aumentei minha tensão de saída do gerador. E em cada carga, por exemplo, se eu tiver um ar de parede, por exemplo, em cada carga eu faço a diminuição da tensão, colocando o transformador no local do equipamento, aproveitando ao máximo do galpão em alta tensão. Tá? Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, um abraço, tá? Eu só quero dizer que a gente não pode ter uma visão assim, a gente tem que ter uma visão assim, tá certo? O tubarão é pré-histórico,
O rinoceronte, o elefante, são todos remanescentes daqueles animais pré-históricos. O hipopótamo, que é cavalo do rio, né? Porque você tem os prefixos gregos e latinos e os sufixos gregos e latinos. Hipo pode ser baixo, né? Por exemplo, hipotermia, baixa temperatura, mas hipo pode ser cavalo também. Então, hipopótamo, pótamo é rio. Então, hipo, cavalo do rio, hipopótamo. Então, a teoria de Charles Darwin, tá? No que tange as mutações, quero deixar isso bem claro, no que tange as mutações, não está tão errado assim não, porque ele era um biólogo altamente capacitado também. Ok, pessoal? Em nome de Jesus Cristo, um abraço, que Deus abençoe a todos. Tá? Não estou falando aqui de religião, futebol e política, esse canal é científico. Falei da economia de energia, vinculando eliminação do o delta estrela aterrada na entrada lá, botando volante de inércia, acoplando aumento de tensão num galpão e diminuindo a tensão nas localizações. Falei um pouquinho sobre as mutações de Charles Darwin, tá? E a remanescência os remanescentes da época dos dinossauros, que é o rinoceronte, o hipopótamo, a girafa, o elefante e por aí vai. Tá? E as mutações realmente existem, tá, pessoal? Porque a gente teve problema, por exemplo, aquele remédio a talidomida, quem quiser pesquisa, tivemos o problema das radiações provocadas por armas nucleares que causam mutações nos seres humanos. Então, a teoria de Charles Darwin ou Charles Darwin em português, em inglês Charles Darwin, não está tão errado assim no que tange as mutações, tá? No que tange as mutações, tá? E esses animais, tipo o hipopótamo, o rinoceronte, a girafa, o elefante, são remanescentes da época dos dinossauros, tá certo? Agora, não estou falando aqui de religião, futebol e política, sou cristão, respeito os agnósticos e respeito todas as religiões. Aliás, tem uma justificativa para o aparecimento dos dinossauros que está em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 para o 2, que a terra encontrava-se sem forma e vazia. Em algumas traduções do hebraico, não estava. Ela encontrava-se sem forma e vazia. Criou Deus os céus e a terra encontrava-se sem forma e vazia. Por que ela encontrava-se sem forma e vazia? Os dinossauros estão mais ou menos por ali. Tá ok, pessoal? Em nome de Jesus Cristo, um abraço. Me permita, eu vou desligar a câmera. Ok? Um abraço, em nome de Jesus Cristo.